Olá, seja bem-vindo a mais um programa Impressões. Aqui, a cada semana, você fica conhecendo um pouco mais sobre a trajetória pessoal e também profissional de um dos gestores públicos do estado da Paraíba. Hoje, o nosso convidado é o professor Damião Ramos Cavalcante, que é presidente da Fundação Casa de José Américo. Professor, seja bem-vindo ao Impressões. Tá, obrigado, Cláudia. Eu assisto muito o seu programa e eu até estava me perguntando, será que eu não tenho também algumas impressões, pelo menos as digitais, né? Certamente as tem digitais. muitas. E hoje você me convidou, darei além das digitais as impressões que eu tiver em memória. Eu gosto muito da memória, do passado, porque o passado se constitui a grande parte da vida da gente. Não é? E é nesta terra que eu vivi o meu passado. É o passado que nos identifica da nossa personalidade. É tanto que se a gente apagar o passado nosso agora, pouco resta. Tem o presente, eu aqui diante dessas câmeras, com você, os amigos que estão trabalhando com as câmeras, Fátima, mas isso aqui inclusive é muito temporário, muito passageiro, daqui a pouco isso aqui vai ser passado também. E resta também o futuro como parte do tempo, mas o futuro não existe, né? Há de vir, há de vir, há de vir, né? Há de vir. A gente não pode estar realmente comentando ações futuríveis, porque nós as desconhecemos. Então, eu sou uma pessoa muito ligada ao passado. Não é um passado de conservadorismo, mas um passado de memória, que instrui a viver, sobretudo que constrói a história. Então, estou aqui à sua disposição. Nós vamos começar contando um pouco dessa sua história. O senhor, que é um paraibano natural de Pilar, conterrâneo de Zé Lins do Rego. Eu nasci em Pilar, numa casa que tinha um quintal que se estendia até o Rio Paraíba. E nisso aí, algumas coisas encontro nos romances de Zé Lins do Rego. Banhar-se nas cacimbas ou nas águas do Rio Paraíba, ou mesmo ver sua enchente, até mesmo invadindo às vezes o sítio, o quintal da minha casa. Então tudo isso aí constrói uma história de Pilar, que é a minha memória da infância. E nessa memória eu ainda reconheço de branco, de paletó, caminhando na calçada do sobrado onde morava Zezita Matos, nossa atriz, em Pilar, ao lado do mercado, Zé Lins do Rego. Meu pai o apontou e disse: aquele homem é um grande escritor e também jurista. E ele é assim porque estudou. Quem sabe essas palavras não fizeram que eu fosse mais estudante do que fui na vida. Então, eu nasci em Pilar, lá teve fatos interessantíssimos em relação a camponeses, a proprietários de terra, que eu, criança, observei nos cochichos com meu pai, debaixo do pé de ficro. E também foi muito marcante para mim na infância a história do getulismo e, sobretudo, o dia em que morreu ou se matou Getúlio Vargas. Eu me lembro muito bem que nós, crianças, ficamos conversando sobre isso e um delas me disse: só quem sabe mesmo por que foi é o juiz. Eu disse: por quê? Disse: porque só o juiz recebeu a carta dele, né, que ele escreveu antes de morrer. Eu nunca mais me esqueço desse fato. Pois bem, então, a partir daí, depois da morte de Getúlio, foi tempo de coisas pequenas e também como que o início do desejo do meu pai de se mudar de Pilar para ser comerciante em Itabaiana. Era justamente isso que eu queria abordar. Como era a vida da sua família em Pilar? Em que família o senhor nasceu? Meu pai era um homem simples, tinha apenas até o segundo grau de estudo, e ele começou essa parte de vida profissional em Santa Rita, com um cunhado dele chamado Seu Né, numa pequena loja ao lado da grande loja que talvez ainda exista em Santa Rita, o Metro de Ouro dos Furtados, né? De Paulo e Pedro Furtados. E depois ele pediu a parte dele na loja e foi montar uma loja em Pilar, ser comerciante em Pilar. Mamãe sempre cuidou da casa.
Ajudava meu pai bordando, costurando roupa, fazendo roupa para a loja e às vezes mesmo tomando conta da loja quando meu pai viajava, mas a mamãe nunca deixou de uma pessoa que era prendada e com muita habilidade a conduzir a casa de nós todos. É por isso que eu acho que nós somos uma família bem conduzida. E quantos irmãos o senhor tem? Nós nascemos 3 em Pilar, tem o irmão Marilene, Ivan, Marilúcia, aliás 4, e eu, e 4 em Itabaiana. Mariludes, Luiz Ramos Cavalcante, que é o proprietário do Golfinho, restaurante aqui em João Pessoa, e também Francisco, que é um grande campeão de xadrez, mestre 2 vezes internacional de xadrez, e Marcelo, que é o último irmão, é o caçula. E foi esses que nasceram lá em Itabaiana. Então, ao total, nós somos 8. O senhor falou sobre o início da sua infância em Pilar e depois seu pai, então, decidiu mudar-se para Itabaiana. Como é que foi essa vivência também nesse município? De Itabaiana foi intensa, no sentido de que eu fiquei maravilhado com a cidade bem maior do que Pilar, Itabaiana, e também onde propriamente eu comecei a fazer meus estudos na estrutura formal mais adiantada, mais avançada, não é? Que se chamava o início do primário em Itabaiana. Inicialmente fui morar na rua onde era a escola que hoje está ameaçada como um patrimônio, a escola do professor Maciel, onde estudou Zelim do Rego, veio de Pilar para estudar em Itabaiana. E nessa primeira casa, noutra segunda casa, eu fui para a chamada Praça da Indústria, não sei por que chama Praça da Indústria, se lá não existe nenhuma indústria, na Praça da Indústria, mas acho que foi cogitada para isso. E depois a minha família se mudou para o Alto dos Currais. O Alto dos Currais, o Floriano Peixoto, e minha casa era 99, quase em frente à sede das Ligas Camponesas, onde eu presenciei ser surrado quase à beira da morte a Lemos. Mas foi em Itabaiana que o padre João Gomes da Costa, que hoje é o professor João Gomes, que me colocou no chamado pré-seminário e fazia reuniões, encontros e tinha toda uma orientação voltada a encaminhar essas crianças, esses meninos, ao seminário. Foi por isso que, com meus 11 anos incompletos, eu vim morar aqui em João Pessoa, no seminário arquidiocesano. Era um regime de internato. Era um regime de internato. E de João Pessoa, eu nunca mais me mudei. Me mudei temporariamente. Eu saí em 65, no começo, para morar em Recife, onde passei um ano, quase um ano. Já em setembro de 66, né, eu fui para a Itália, morar em Roma, onde eu passei 4 anos em Roma. Depois morei um período na Alemanha e voltei ao Brasil. O Brasil. Depois disso, em 78, voltei a morar no estrangeiro, em Paris, na França. 4 anos, voltando sempre para João Pessoa. E finalmente voltei a sair de João Pessoa durante o governo de Itamar, quando eu fui convidado pelo ministro Murilo Ringel, por indicação, inclusive, do meu grande amigo Everaldo Lucena, a ser superintendente da FAI em Brasília. E passei então esses 2 anos e meio lá na FAI. Retornei a João Pessoa e aqui estou. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos para continuar a nossa conversa com o presidente da Fundação Casa de José Américo, professor Damião Ramos Cavalcante.